essa crise está sendo percebida pelo Brasil inteiro. Só que, como ainda existe a crença no sistema financeiro, o que acontece é que o Nordeste não tem tanta reserva financeira como o resto do Brasil. Mas as pessoas estão sofrendo essa crise ao redor de todo o Brasil. E o que eu poderia dizer é que a dor, apesar de que o Nordeste está sentindo a crise, o Norte está sentindo a crise, a dor nessas regiões ela acaba sendo menor, porque as pessoas já estão acostumadas com essa situação. Quem está sofrendo, eu posso dizer, assim, isso por uma questão muito óbvia, a classe média, essa classe média que tem essa soberba alta, que não aceita, sob hipótese alguma, admitir que errou, essa classe média está sofrendo muito mais o que está acontecendo no Brasil. Porque essa classe média, além dela não poder dar o braço a torcer, essa classe média já se achava rica. O que essa classe média imaginava é que ela ia alçar um voo aí gigantesco e se tornar uma classe extremamente rica no Brasil, e essa classe média está cada vez mais pobre. Já os trabalhadores, as pessoas que são acostumadas a trabalhar de verdade, essas pessoas, elas estão prontas para se adaptar para adversidades. Então, lógico que a situação está difícil, mas é muito mais fácil, numa situação de crise, os trabalhadores se adaptarem, e aí um trabalhador percebe que não existe mais a possibilidade dele conseguir emprego, ele vai usar o tempo dele ocioso, por exemplo, para produzir o próprio alimento. Ali o cara que está acostumado a trabalhar, qualquer coisa, qualquer trabalhador que tenha costume de colocar a mão na massa, ele vai partir ali para usar o seu tempo. E tem uma coisa até interessante, que eu vou fazer um paralelo aqui com as produções que a Luísa assiste. Ela assiste Ben and Holly, e é uma crítica bem interessante a essa ideia da aristocracia, né, dos que ficam só especulando, e aqueles que trabalham, que colocam a mão na massa. Então o desenho ele divide entre a monarquia e os duendes. Os duendes é como se fossem aqueles que não possuem sangue azul, que na época da Revolução Francesa a gente chamava de esquerda. Hoje direita e esquerda está completamente misturado, né? Já a família dos nobres, eles só ficam em casa, nunca você percebe a família dos nobres trabalhando, eles só estão em casa dando ordens enquanto os duendes estão trabalhando. Nessa circunstância que relata muito bem a situação do Brasil hoje, nesse Brasil que volta para o conservadorismo, e um Brasil que admite a ideia de que alguns nunca vão trabalhar para outros terem que fazer o serviço pesado, a classe média que achava que já estava nessa condição de monarquia, ela vê suas empresas sendo fechadas, ela vê seu dinheiro acabando, ela começa a entrar em desespero. E nós temos dois resultados. Os trabalhadores que perderam empregos, eles já estão acostumados a fazer alguma coisa com o corpo para produzir o próprio alimento, seja numa indústria pegando dinheiro e comprando o alimento no supermercado, ou se for preciso, partir para a horta de casa, plantar alguma coisa na horta de casa, criar galinha, seja lá o que for. Mas essas pessoas estão prontas para este tipo de adversidade. Quando eu estive na Nigéria, eu percebi que algumas pessoas na Nigéria, eu passei por um ponto lá que é todo de palafitas em Lagos. Algumas pessoas eles produzem o alimento ali onde eles moram. Enquanto na parte mais rica de Lagos tem ali aqueles, os barões moram na parte mais rica, na parte mais pobre aquelas pessoas produzem o alimento ali, algumas pessoas, chama lagos porque tem os mangues, né? Algumas pessoas pescam, eles comem do que eles produzem. Agora, a classe média, que acompanhou principalmente os jovens que nunca trabalharam na vida, porque os pais ou são donos de loja, já estavam esperando dar sequência nesses negócios, eles agora vão para uma situação completamente diferente. Eles vão para uma situação em que eles estavam antes, no máximo, porque isso é bem tradicional no Brasil, né? No máximo o dono da loja estava no caixa. O serviço mais pesado que o dono da loja de classe média fazia na vida era ficar no caixa. Então, durante uma parte do dia, o homem ficava no caixa, durante a parte da noite, outra parte do dia, a mulher, por exemplo, ficava no caixa e depois o filho mais velho no caixa, por exemplo. É só isso. E o resto, o trabalho todo sendo feito pelas mãos que trabalham. Vai ser bem difícil essas pessoas que acostumaram a contar dinheiro, abrir o caixa e fechar o caixa, conseguirem partir para a produção do próprio alimento. O que nós temos aí uma resposta completamente diferente para essa crise, se essa crise continuar. Enquanto o cidadão de bem, eleitor do Bolsonaro, que é empresário e votou para ferrar o empregado, ele
com essa queda econômica, ele vai ficar pobre, não vai conseguir se adaptar e pode entrar para as drogas ou então procurar refúgio, por exemplo, num suicídio, em outra coisa, o trabalhador que já está acostumado a tomar pancada, ser mandado embora injustamente ou ser mandado embora simplesmente porque o patrão está querendo tirar férias e não quer pagar ele durante as férias e ele não tem carteira assinada, essas pessoas estão acostumadas a tomar pancadas da vida, essas pessoas estão acostumadas a se adaptar, essas pessoas vão produzir o próprio alimento, elas vão arrumar uma forma de não passarem fome. Então esta crise, ela vai, sem dúvidas, martirizar bastante no primeiro momento os estados mais pobres, porque esses estados, eles começaram a receber um suporte do governo federal, que obviamente é um suporte que foi interrompido até por vingança do Bolsonaro. No segundo momento, o grupo bolsonarista fechados com Bolsonaro, eles não vão ter mais dinheiro para manter o próprio consumo, eles vão ter que arrumar serviço, porque as empresas fecharam com Bolsonaro. No momento que eles tiverem que arrumar serviço, agora eles estão tranquilos pensando, vai acabar a pandemia, tudo vai voltar ao normal. Não vai voltar ao normal. As empresas brasileiras fecharam, o Paulo Guedes continua com a proposta de ruralização do Brasil, o foco da economia brasileira não é mais comércio e indústria, o foco agora é produção rural, o que significa que alguns, e eu falo alguns assim, uma minoria que dá 0,000x% dessa população classe média vai conseguir emprego, por exemplo, levando determinados produtos, vendendo produtos para fazendas que produzem alimentos, ou então negociando, ou seja, uma parte dessa classe média vai continuar assentada, mas uma parte que é muito, muito insignificante, talvez 1/1000º dessa classe média vai continuar trabalhando sentado na frente de um computador, decidindo aí para onde que vão os agrotóxicos, decidindo a questão da exportação dos alimentos, mas a grande maioria dessa classe média que perdeu as empresas no esquema fechado com o Bolsonaro, ela vai ter que se adaptar. E nessa adaptação, você sair lá do 5º degrau e cair aqui no solo, né? Você cair de 5 degraus é muito mais doloroso do que cair do 1º degrau, que é onde estavam os trabalhadores. Os trabalhadores vão sofrer menos essa crise, apesar de que eles são os primeiros a sofrer, por isso são os primeiros a se adaptar. Na hora que a classe média tiver noção de que ela não vai ter de volta a empresa que ela tinha, que o fechado com Bolsonaro é o movimento fechado com Bolsonaro para sempre e que eles não vão conseguir recuperar de novo a vida que eles tinham em 2014, que são eles os protagonistas da própria destruição, aí nós teremos, e isso não é especulação, esse estudo a respeito dos ele foi realizado por vários cientistas, inclusive me parece que Michel Foucault, parece que o Bourdieu também estudou essa questão dos suicídios nas sociedades nesses momentos de crise. Então nós teremos o aumento de nós teremos problema aí dessa classe média com depressão, enquanto os trabalhadores, os que colocam a mão na massa, os que foram o objeto do golpe, né, os que foram o motivo para a classe média abraçar o golpe, vejam bem, a classe média podre, porque tem a classe média boa, claro, mas a classe média podre, ela abraçou o golpe para ferrar o trabalhador. A classe média só consegue comer porque o trabalhador trabalha para sustentar a classe média. Mas a classe média abraçou o fechado com Bolsonaro porque, segundo a classe média, o trabalhador seria vagabundo por ter direito a férias, ter direito a fundo de garantia. O trabalhador estava querendo demais. Esse trabalhador, como ele é acostumado a trabalhar, ele é o primeiro a se adaptar. Então ele começa a criar formas de esquivar da crise e manter a família comendo. Como essa família não está acostumada com caviar, essa família não vai sentir muito a modificação da picanha para o ovo, como a família da classe média. Só que a classe média, ela tem uma certa reserva financeira, porque durante o governo Lula e Dilma, eles conseguiram acumular uma certa reserva financeira. Essa reserva financeira está sendo destruída por dois elementos. Um é a crise não acaba, então eles estão consumindo essa reserva, e o outro é o movimento Paulo Guedes de desvalorização do real. A moeda brasileira está sendo desvalorizada. Então, aos poucos, quem tem dinheiro no banco está perdendo de duas formas. Porque não consegue repor o dinheiro que está tirando, absolutamente normal, e porque esse dinheiro está desvalorizando naturalmente, porque a moeda brasileira está desvalorizando. O cara que tinha
Vamos pensar, o cara tinha 100 mil reais em 2014 no banco, se ele não encostou nesse dinheiro e ele olhar quantos pacotes de arroz que ele comprava em 2014 com esses 100 mil reais, se ele pegar esse dinheiro corrigido no banco hoje, ele não compra a mesma quantidade de arroz, o que significa que o dinheiro mesmo no banco perdeu o valor. Então a próxima etapa que teremos é a etapa em que o fechado com o Bolsonaro vai papar essa classe média. E aí, só para retornar no ponto onde parti, não pense você que só o Nordeste está sofrendo. Os trabalhadores das regiões Sul e Sudeste também estão sofrendo, estão morando nas ruas, são pessoas que estão sofrendo, só que o nível de alienação é tão grande e o interesse de levar uma informação verdadeira para essas pessoas é tão pequena que essas pessoas estão nas ruas sem saber o que está acontecendo. Então, a pessoa que está quebrada, às vezes, na cidade de São Paulo, morando no meio da rua, ela tá achando que a culpa é do PT. Ah, isso aqui é porque teve desvio na Petrobras, então por causa disso eu tô morando na rua. Por falta de informação política para essas pessoas, por mau caratismo da grande imprensa brasileira que insiste em dar sequência na grande mentira que nós tivemos uma luta contra a corrupção, que a Operação Lava Jato foi uma luta para procurar bandidos. Enquanto não tivermos a ousadia de falarmos a verdade com o povo brasileiro e pararmos de ficar tentando assim esconder a verdade por trás dos nossos atos, principalmente da imprensa que fez isso acontecer, se essa imprensa não assumir que errou para poder reparar esse erro, essas pessoas que estão hoje nas ruas achando que realmente elas estão nas ruas porque a Friboi é do Lulinha, porque as lojas avançam da Dilminha, essas pessoas vão continuar nas ruas enganadas, sem saber que foram enganadas, e este engano que interessa muito aos Estados Unidos, que estão por trás dessa destruição do Brasil, ele vai perpetuar na história do Brasil, porque este engano é a vergonha de quem foi enganado. Os repórteres, jornalistas, os donos de empresas que já perceberam que foram enganados, eles não querem falar a verdade, eles não querem dar o braço a torcer e falarem com o povo: olha, nós fomos enganados, agora é a hora da gente reestabelecer a união do nosso povo e bater bola pra frente. Porque se a gente continuar falando que tudo que está acontecendo no Brasil é culpa da Dilma, culpa do Lula, é culpa do PT e que batendo palma para o Sérgio Moro, a gente não vai trazer nada de volta.